Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aí o nosso estudo, a análise de questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje nós trazemos aí a continuação daquela questão 25, tratada por mais uma questão dada por Kardec, tratado como questão 25A. Então vamos pedir que os bons espíritos estejam presentes, conforme nós sempre desejamos que o Mestre Jesus esteja iluminando nossos corações, pedimos que possamos ser intuídos para fazer esse nosso estudo com o espírito da letra. Vamos lá então a questão 25A. Ele pergunta que se essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. E nós vemos que Kardec, mais uma vez, ele insiste em que os espíritos nos tragam informações bastante seguras sobre essa existência do espírito da matéria. Nós sabemos que Deus criou o espírito simples e ignorante e também criou a matéria. Nós temos que buscar entender melhor essas questões para que mais à frente não venhamos a criar confusões na hora de interpretarmos as respostas dos espíritos que virão mais à frente, né, sobre o próprio espírito, condições que ainda estaremos analisando. Mas dessa forma, essa pergunta ela serve muito bem para esclarecer essa dúvida sobre a união do espírito e da matéria. E Kardec ainda coloca aqui que essa questão ele fez porque entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, conforme já foi dito antes pelos espíritos. Uma abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então os espíritos vão responder que é necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria, vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, conforme ele coloca ali, é necessário a vós outros, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Então, nós precisamos, então, dessa união com a matéria. Nós temos aqui em A Gênesis, capítulo 11, união do princípio espiritual à matéria. Gostaria que vocês pesquisassem em A Gênesis, no capítulo 11, esse assunto. É um assunto muito interessante que completa o nosso pensamento, o raciocínio. Kardec deu continuidade lá, né, dentro da codificação. E também na Revista Espírita de março de 1866, nós temos algumas palavras de Kardec que ele fala o seguinte: a parte sobre fluidos, tá, espirituais, tudo se liga na obra da criação. Então nós vemos a necessidade do espírito ter a matéria para ele se conectar, para ele poder evoluir, se desenvolver. Conforme nós vimos aqui, nosso planeta de provas e expiações, ainda um mundo muito entorpecido, né, pela matéria, né? Vamos dizer assim, os espíritos eles se impregnam tanto de matéria que buscam mais esse caminho dos prazeres materiais, das sensações, esquecendo realmente do caminho espiritual, né? Do caminho do bem, porque nós acabamos escolhendo o caminho mais fácil, como a água que escorre, né, procura o caminho mais fácil para descer, né, a um ponto mais baixo, seguindo basicamente um equilíbrio natural. O ser humano também é assim, mas nós precisamos vencer, né, e saber tratar esse equilíbrio. Então precisamos vencer o mundo, vencer a matéria e saber tratar essas forças sem desobedecer, porque são leis divinas e naturais. Então toda vez que nós criamos esses karmas, vamos dizer assim, né? Karmas materiais tratamos aqui, e karmas espirituais, que são do pensamento,
vamos tratar lá no plano espiritual. Então, por isso que é importante essa união, para que seja possível o quê? A nossa reencarnação. Então, não teríamos as oportunidades, né, de ressurgir como espíritos que somos, né, sem essa vestimenta nova, né, com essas chances, né, de corrigirmos nossos erros do passado e evoluirmos nesse caminho do bem, aí escolhendo o caminho certo, porque conforme nós vamos evoluindo, vamos deixando de seguir os caminhos dos prazeres, os caminhos aqui de que nem uma criança, né, que não quer perder seus brinquedos, que não quer perder aquilo que você já conquistou aqui na Terra, né, no planeta, como encarnado, e vamos deixando de ser essa criança e dando mais valor ao plano espiritual, né, e a utilização da matéria de uma forma mais correta, para ajudar o próximo, aqueles que estão atrás, estão nos seguindo e precisam também de apoio, de ajuda. Então, como diz os Espíritos, na resposta, até os nossos órgãos sensíveis não conseguem registrar o plano espiritual. Então, mas ele existe, pois para ele nós retornaremos. Então, quando, do momento da separação do corpo espiritual do corpo material, essa matéria que é mais densa, ela vai ficar, vai permanecer e voltar para a Terra. O espírito retorna. Então, o espírito e a matéria, né, eles deixam de ficar tão unidos assim. Aí existe uma união, que o perispírito também, conforme ele diz, é semimaterial. Então existe essa união, mas sem o espírito a matéria volta a ser inerte, privada de vida, de sensações, e se dissolve, né? Retorna para o corpo da Terra. Talvez isso até nós já estudamos sobre panteísmo, né? E possa ser esse o motivo de alguns se enganarem, acharem que o espírito também é assim, né? Que ele volta para Deus, né? De alguma forma, mas não é verdade. Deus criou o espírito simples e ignorante, ele é independente, ele precisa de passar por esse caminho todo, né? Precisa dessa fase evolutiva, né? Precisa crescer. A matéria não, a matéria vai voltar, volta para o fluido cósmico universal, de diversas formas, já transformadas, né? São transformações sucessivas. Mas nós temos aqui então, nessa questão, se a união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito, nós estamos entendendo que sim. E conforme os Espíritos responderam, é necessária para nós, porque nós não estamos organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Na verdade, o nosso corpo espiritual ele vai ficando etéreo cada momento que nós evoluímos mais, né? Até algum ponto muito evoluído, né? Bastante evoluído, que a gente possa não enxergar mais essa matéria nos envolvendo, mas enquanto houver necessidade, conforme colocou, é necessário para vós, enquanto houver essa necessidade, nós teremos matéria impregnando o nosso espírito, ao redor do nosso espírito, que é muito importante. Deus criou, né, esse universo, né, que ele criou, o espírito também criou a matéria, conforme nós falamos, eles responderam na questão 25, né? Então, nós temos também que a matéria sem o espírito, ele perde seus movimentos inteligentes. Então, nós precisamos dela, né? Para que possamos não só deixar ela animalizada, né? Ela impregnada, vamos dizer assim, também das nossas energias, conforme a resposta que nós obtemos dela, dessa reação, né, do espírito com a matéria, que são os fluidos que o nosso perispírito irá produzir. É uma questão mais complexa, mas que veremos mais adiante, essa questão de fluidos.
Mas como eu disse aqui na revista Espírita de março de 1866, vocês poderão ler sobre fluidos espirituais e entender um pouco mais essa questão. Mas de início, então, vamos repetir a questão e a resposta para que possamos finalizar o nosso estudo de hoje. Então, essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito, isso na questão 25A. E Kardec ainda acrescenta: entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência e a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. E os Espíritos respondem: é necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então vamos ficando por aqui. Fechem os links, procurem, façam suas pesquisas, leiam essas questões na Gênesis capítulo 11, com união do princípio espiritual com a matéria. Leia a revista Espírita de março de 1866, que é sobre fluidos espirituais, e faça as suas anotações. Tá ok? Bons estudos, que o Mestre Jesus continue sempre iluminando seus corações, e é bom tê-los aqui sempre, porque nós precisamos estudar. Os espíritas precisam melhorar muito seu conhecimento para que possamos dar continuidade nesse caminho do bem. Até a próxima.